Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula da UC5, tá? Lembrando que agora, a partir da UC5, vocês vão começar a ver patologia. Então, prestem bem atenção, porque a parte patológica ela é um pouco mais complexa do que a histológica. Porque quando a gente vê uma estrutura histológica, o padrão, ele é muito mais fácil de ser estabelecido. Mas na estrutura patológica, embora a gente estude os padrões, né, que são criados para ficar mais didático, nem sempre eles se apresentam exatamente como a gente está olhando, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Primeiro, vamos ver os objetivos. Aqui é que nós temos os objetivos dessa aula. Então, os objetivos são: o aluno deverá descrever os aspectos histofisiológicos da glândula tireoide paratireoide e identificar na tireoide coloide tireoidiano, células foliculares da tireoide, células parafoliculares da tireoide, e na paratireoide, células principais, né, da paratireoide, células acidófilas da paratireoide. Descrever os hormônios produzidos na glândula hipófise, tireoide e paratireoide e seus mecanismos de regulação. E o aluno deverá descrever os aspectos histológicos da glândula hipófise, tanto da adeno quanto da neurohipófise. O aluno deverá descrever os critérios de adaptação celular, observando os conceitos, mecanismos e morfologia da hiperplasia, atrofia, hipertrofia, metaplasia e displasia. Observem que em uma aula a gente tem muitos objetivos, então essa primeira aula é uma aula bem complexa. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar aqui das questões histológicas, da parte da fisiologia, não vou me ater a parte fisiológica, tá? Vou me ater exatamente à histologia normal, no caso da tireoide, paratireoide e hipófise. E o resto, a parte histofisiológica, descrever os hormônios produzidos, essa parte vocês vão ter que estudar sozinhas, ok? Mas surgiu dúvida, vem para mim que a gente tira dúvida. E quando chegar na parte patológica, eu vou falar um pouquinho mais, mas mesmo assim vocês também vão ter que estudar, tá? Então, vou me deter um pouco melhor a parte patológica, já que vocês estão vendo pela primeira vez agora. Pronto, começando aqui com a hipófise. Primeiro é importante que a gente entenda que a hipófise ela vai ser dividida em duas regiões principais, né? A adenohipófise e a neurohipófise. E essa divisão é muito significativa, porque a adenohipófise ela é realmente um tecido glandular. E a neurohipófise, ela não é realmente uma glândula, ela na verdade ela é um produto, ela é um local de secreção de neurohormônios produzidos no hipotálamo. Então, o hipotálamo produz esses neurohormônios nos corpos celulares e, através dos axônios, esses hormônios vão chegar na neurohipófise, esses axônios vão liberar o conteúdo, né, através das terminações axonais, em vasos. Isso é uma grande peculiaridade, porque geralmente o axônio ele vai fazer sinapse com um músculo, uma glândula, alguma coisa assim, né? E nesse caso, não. Nesse caso, o produto do neurônio, ele vai ser liberado em um vaso. Então, observem aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, vamos observar essa representação aqui. Então, aqui a gente tem os núcleos paraventriculares e supraóticos, que são os locais onde são produzidos os dois hormônios da neurohipófise, que são a ocitocina e o ADH. Eu não vou falar muito de fisiologia, mas a ocitocina ela tem a função de contrair a musculatura, tanto do útero quanto da mama, no caso na lactação. E o ADH, olha o nome, é hormônio antidiurético. Então acho que não preciso nem falar mais nada, né? Ele também pode ser chamado de vasopressina. Observem que os corpos celulares estão aqui e os axônios, prolongamentos axonais, vão até a região da neurohipófise. Aqui a gente tem uma série de vasos sanguíneos que vão fazer parte do sistema porta-hipofisário. E esses vasos sanguíneos vão receber o produto desses neurônios, que no caso vão ser esses hormônios, e vão liberar na corrente sanguínea. Ok? Certo. E com relação, isso aqui no caso, na neurohipófise. Essa aqui é a neurohipófise, tá certo? Aqui na histologia. E no caso da adenihipófise, a neurohipófise pode ser chamada de hipófise posterior
e a adenohipófise de hipófise anterior. Então, como é que é a questão na adenohipófise? Aqui, observe, a gente também vai ter neurônios, só que esses neurônios, eles vão até essa região aqui. Nessa região, a gente vai ter uma série de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos vão levar o produto desses hormônios até a até a adenohipófise. Lá na adenohipófise, a gente vai ter vários tipos celulares. E cada tipo celular vai ser regulado por um hormônio do hipotálamo. Então, por exemplo, o hormônio liberador de hormônio tireotrófico. Aí ele vai pegar, vai sair do hipotálamo, vai até as células tireotróficas e vai mandar essas células produzirem um TSH. E esse TSH vai até o corpo para controlar a tireoide, tá? Dei esse exemplo de propósito, porque daqui a pouco vocês vão ter que estudar essa parte desse exemplo, desse controle. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. A gente também pode ter a divisão da hipófise em pars nervosa, que aí é a neurohipófise, pars intermédia, que é uma parte da adenohipófise, par distal, que é a parte principal da adenohipófise, e pars tuberal, ou tuberalis, que também é da adenohipófise, ok? Se você pegar o ROS na versão antiga, ele chama parte tuberal, parte distal, parte intermédia. Eu acho melhor trazer para português, né? Mas tudo bem. Aqui, gente, a gente tem um corte histológico, tá? E aí a gente consegue ver a pars distal, a pars nervosa, a pars intermédia, a pars tuberal, que eu não tinha falado. Acho que eu não tinha falado. Não, tinha falado sim, né? Tinha falado. Que é da adenohipófise, ok? Essas três aqui, ó, são consideradas da adenohipófise. E essa daqui é da neurohipófise, certo? Ok, o que a gente pode falar de cada uma delas? Observem como aqui é uma coisa, nesse daqui, na região da neurohipófise, é mais uniforme. E se a imagem estivesse melhor, vocês veriam que ela tem aspecto de tecido nervoso mesmo. Porque aí o que a gente vai ter? A gente vai ter as terminações, os axônios, as terminações axonais, vasos sanguíneos e os pituícitos, que são as células da glia dessa região, ok? Então é por isso que ela tem esse aspecto mais claro, né? É um aspecto realmente de tecido nervoso. Dá até para você comparar com a substância branca lá do cérebro, de repente. É bem parecido. Já quando a gente olha para o lado de cá, na pars distalis, aí a gente tem a adenohipófise. E aí você consegue ver que as células aqui, elas não são uniformes, né? São bem variadas. Por quê? Porque alguma região vai ter mais de um tipo celular. Com relação à coloração, as células da adenohipófise podem ser divididas em duas: acidófilas e basófilas. E na verdade tem as cromófobas, né? As acidófilas vão ficar coradas em rosa, as basófilas vão ficar coradas em roxo, lilás, né? E as cromófobas vão ficar com o citoplasma meio vazio, meio sem cor. Ok. Aqui a pars intermédia. Na pars intermédia, a função ela não é conhecida, mas uma grande peculiaridade são essas vesículas, tá vendo? Porque uma coisa importante que eu não falei. A adenohipófise, ela é uma glândula cordornal. Não sei se vocês lembram disso, mas as glândulas elas podem ser de dois tipos. Com relação à distribuição das células, tá? Vesiculares, que a gente vai ver uma glândula vesicular hoje, que é a tireoide, e cordornais ou cordonais, quando elas formam cordões. As células da glândula formam cordões e os vasos sanguíneos passam paralelos a esses cordões. Essa glândula aqui, a adenohipófise, ela é esse tipo de glândula, cordonal ou cordornal. Ok. Observem também que a gente tem uma cápsula de tecido conjuntivo circundando toda a hipófise. Aqui na pars tuberal, o que a gente tem? A gente tem muitos vasos sanguíneos, tá? Muitos vasos sanguíneos nessa região. Aqui mais uma vez, né, um corte que tá com uma coloração diferente, né, tá mais corado.
Aqui a gente vê a parte nervosa, ou seja, a neurohipófise. Aqui a parte gestal, que é uma parte da adenihipófise. Aqui a parte intermédia, né? E observem que nessa região da parte intermédia não dá para ver as vesículas, ok? Agora, gente, a gente vai ver em um aumento maior as células da adenihipófise e da neurohipófise, tá? Então, do lado de cá, a gente tem as células da adenihipófise, do lado de cá, da neurohipófise. Eu já falei um pouquinho sobre a neurohipófise, né? Observem as características histológicas da neurohipófise primeiro, então, já que eu já falei um pouco dela. Ela tem uma característica bem fibrilar, tá vendo como parece que tem umas fibras? Por quê? Porque aí a gente vai ter axônios e terminações axonais. Ela também vai ter muitos capilares, né? Esses capilares, eles vão levar os hormônios que são produzidos lá no hipotálamo e liberados na neurohipófise. A gente também vai ter os pituícitos, que, como eu falei, vão ser células de suporte, né? Células semelhantes às células da glia, que a gente vê lá no cérebro. A gente vai ter isso aqui, ó, isso aqui é bem interessante. Isso aqui são os corpúsculos de Hering. Na terminação axonal desses neurônios, vão se acumular os hormônios. E os hormônios se acumulam ali, e quando a gente faz coloração com HE, aí fica com essa característica rosada. Tranquilo. Vamos agora para o lado de cá, tá? Do lado de cá, a gente tem as células da adenihipófise. Com relação à coloração, as células da adenihipófise, elas podem ser divididas em 3, tá? Que são coradas com um HE. As células acidófilas ficam coradas em rosa. As células basófilas ficam coradas em um roxo claro, um lilás, né? As células acidófilas, elas podem, com relação aos tipos celulares, porque a adenihipófise tem 5 tipos celulares. Células lactotróficas, células lactotróficas, corticotróficas, gonadotróficas, tireotróficas e somatotróficas, tá? Então, com relação aos tipos celulares, diferentes tipos celulares vão ter colorações diferentes. As células acidófilas, que são essas daqui, as rosinhas, ó, essas daqui, elas podem ser células somatotróficas ou lactotróficas. As células basófilas, que são essas daqui de baixo, né? Minha seta tá cada vez melhor. Que são essas daqui de baixo, elas podem ser os outros 3 tipos celulares, ou seja, elas podem ser corticotróficas, tireotróficas ou gonadotróficas. Certo, eu falei para vocês que não vou falar de fisiologia, mas eu vou só dar uma pincelada sobre o que cada uma dessas células produzem. Então, as células somatotróficas, elas produzem hormônio do crescimento. As células lactotróficas produzem prolactina. O hormônio do crescimento vai fazer o crescimento do corpo, tanto crescimento em tamanho como crescimento dos órgãos. A prolactina vai fazer o desenvolvimento da mama e o início da produção do leite para a mulher quando ela está gestante. Observem que esses 2 hormônios, eles atuam em locais periféricos que não são glândula, então eles não são chamados de hormônios tróficos. Já os outros hormônios, eles são os hormônios tróficos. E quais são? Os hormônios liberados pelas células gonadotróficas são o FSH e o LH. O FSH, ele vai estimular, olha o nome dele, o nome dele é hormônio folículo estimulante. Então, ele vai estimular os folículos no ovário e a produção dos espermatozoides, a espermatogênese lá nos testículos. Já o hormônio luteilizante, ele vai estimular a formação do corpo lúteo, né? Ou seja, a liberação, a ovulação nas mulheres, e ele vai estimular a produção de testosterona nos homens. Deixa eu ver o que mais que falta falar. As células corticotróficas, né? Acho que eu não falei delas. As células corticotróficas, elas vão liberar o hormônio adrenocorticotrófico. E olha o nome, adrenocorticotrófico. Ele vai atuar lá nas adrenais ou nas suprarrenais. E o hormônio, as células tireotróficas, elas vão produzir o hormônio
TSH. E o TSH, ele vai atuar lá na tireoide para que seja liberado T3 e T4. Beleza. Minha sugestão para vocês estudarem para essa prova. Faz o seguinte, no objetivo, está pedindo para que vocês entendam o controle da liberação desses hormônios. Então, eu sugiro que escreve os hormônios que são produzidos no hipotálamo, porque todos esses hormônios, eles vão ser controlados por hormônios hipotalâmicos, tá? A liberação, a produção deles. Então, escreve os hormônios do hipotálamo, depois puxa a setinha para cada uma das células, e aí põe o nome das células, e depois puxa a setinha para os hormônios que são produzidos por essas células e os locais de atuação no organismo. Lembrando que, se esse hormônio ele vai atuar em uma glândula, ele é chamado de hormônio trófico. Se esse hormônio não vai atuar numa glândula, ele não é um hormônio trófico, certo? Aqui, só para recapitular, vamos dar uma olhadinha, ó. Células basófilas, células acidófilas. Ai, não falei das cromófobas, né? As cromófobas são essas daqui, ó. Olha como elas ficam com aspecto vazio. Parece que o citoplasma delas está vazio. Tudo indica que elas são algum dos outros tipos celulares que no momento está sem vesícula, aí quando cora fica com esse aspecto vazio. Então, para recapitular, a gente tem células acidófilas, células somatotróficas e células lactotróficas. Quais são os hormônios que elas produzem? Hormônio do crescimento, prolactina. Células corticotróficas, elas são basófilas e vão produzir, principalmente o ACTH, tá, gente? Mas elas também produzem outros hormônios. Células gonadotróficas, elas vão ser basófilas e elas vão liberar FSH e LH. Células tireotróficas, elas também vão ser basófilas e elas vão liberar o TSH. Ok, acho que ficou claro, né? Ok, então vamos falar de tireoide agora. A tireoide, ela é uma glândula responsável pelo controle do metabolismo do corpo. Então, ela é uma glândula muito importante. E como ela é uma glândula muito importante, vamos dar uma olhadinha nela aqui. A gente tem um folículo, isso aqui é um folículo, tá? Ela é uma glândula, lembra que eu falei para vocês anteriormente? Tem a glândula cordonal e tem a glândula folicular. Essa glândula é folicular. Então, ela vai ser distribuída em vários folículos. Cada uma dessas bolinhas é um folículo. No centro do folículo, a gente tem um coloide. O coloide, ele vai ter líquido e esse líquido ele vai ser rico em tireoglobulinas, que vão estar carregando MIT, DIT ou T3 ou T4, né? Essas células daqui, ó, que são as células que estão próximas ao coloide, elas são as células foliculares. Mas, por outro lado, a gente tem células que ficam assim, ó, entre os folículos. E essas células, elas são as células parafoliculares. As células foliculares, elas vão ser responsáveis pela produção do T3 e T4. As células parafoliculares vão ser responsáveis pela produção da calcitonina, que é um hormônio que vai controlar a concentração de cálcio sérico junto com o paratormônio, né? A calcitonina vai tirar o cálcio do sangue e o paratormônio vai colocar o cálcio no sangue, tá? Falando de uma maneira bem simples. Ok. A gente também vai ter vasos sanguíneos. Tá. Cada vesículazinha dessas é rodeada por vasos sanguíneos. E às vezes a gente consegue vê-los, mas às vezes a gente não consegue vê-los porque eles estão colabados. Essas setinhas aqui estão justamente apontando as regiões onde tem vasos sanguíneos. Então, ó, aqui no centro está passando um vaso sanguíneo. Mas quando a gente preparou a lâmina, aí não dá para visualizar o vaso sanguíneo passando pelo centro. Ok, acho que é só isso, né? Aqui mais uma vez, no centro a gente vai ter o colóide. Às vezes pode acontecer o que aconteceu aqui, o colóide não está aparecendo. As nossas lâminas, elas estão com essa retração aqui, ó. Então, desse jeitinho assim, com esse espaço branco. Gente, esse espaço branco, né, que ele era branco, um espaço branco em vidro, não, tá? Isso é um artefato de preparação histológico. Então, era para o colóide estar tomando tudo, como a gente tinha visto anteriormente. Só que aí, quando estava preparando a lâmina, ficou esse espaço aqui, que é um artefato de preparação.
No centro a gente tem o coloide, na periferia a gente tem as células foliculares. Ah, tá, esse epitélio é cúbico simples. E tem literatura que diz que ele pode chegar até a ser cilíndrico, tá? A gente vai ter vasos sanguíneos e também vai ter células parafoliculares que vão estar, né, entre os folículos. Nos seres humanos, as células parafoliculares são mais difíceis de serem visualizadas. Ok, acho que não esqueci nada. Os capilares, né, como eu falei, eles vão ficar passando. Eles são capilares sinusoides, também tem fenestrações para poder fazer com que o hormônio ele seja deslocado. Então, não vou falar muito da fisiologia, mas vou só explicar um pouquinho. Só um detalhezinho. Estudem a fisiologia de como os hormônios são produzidos, tá? Mas de uma maneira bem resumida, os hormônios eles são produzidos e armazenados no coloide, na tireoglobulina, e aí quando o organismo precisa desse hormônio, o organismo libera TSH. O TSH vem para cá, para essas células, e ele estimula a reabsorção do coloide. Então a célula vai fagocita o coloide, coloca o coloide para dentro e ela vai liberar o T3 e o T4 na corrente sanguínea. Ok. Aqui, só para mostrar células da paratireoide e células da tireoide, né, com seus folículozinhos aqui. Isso é interessante para a gente lembrar que a paratireoide ela está em íntima relação com a tireoide. Elas só são liberadas por uma camada de tecido conjuntivo que delimita as duas. Elas só são delimitadas, tá? São separadas por uma porção de tecido conjuntivo que delimita as duas. Ok. Então vamos falar da paratireoide agora. Se a tireoide foi simples, paratireoide é mais simples ainda. Paratireoide ela vai ter dois tipos celulares. As células acidófilas, que também podem ser chamadas de oxífilas, e as células principais. As células oxífilas, elas são eosinofílicas, são coradas em rosa. Isso aqui é uma coisa que não é muito comum, elas ficarem acumuladas assim. Nas nossas lâminas a gente não vê elas acumuladas assim. E elas têm uma função desconhecida, ninguém sabe qual a função delas. É mais comum que elas fiquem assim, dispersas entre as células principais, tá? Como a gente pode ver por aqui, assim, ó. Elas dispersas entre as células principais, é o mais comum. Já as células principais, elas vão ser responsáveis pela produção do paratormônio, que, como eu falei, junto com a calcitonina, vão fazer a regulação dos níveis séricos de cálcio. Ok, essas células são as principais, tá? As células principais, elas são menores. O citoplasma dela é levemente acidófilo, mas quando comparado com as células oxífilas, aí elas parecem ser menos acidófilas. Ok. Aqui mais uma vez, essa foto tá bem legal, né? Porque dá pra ver que essa glândula também é cordonal. Então, ó, os capilares passando aqui entre as células, entre os cordões de células, né? E as células, elas podem ser acidófilas, o citoplasma bem rosa, ou podem ser as células principais. Se você observar, ó, o citoplasma das células principais, ele também é rosado, só que é um rosa mais clarinho, certo? Aqui, ó, que lindo, um capilar cheio de hemácias. Estão vendo essas bolinhas dentro? São as hemácias dentro desse capilar. Ok, então pronto. Isso foi o que a gente falou sobre fisiologia das glândulas. Se tiverem dúvidas, tragam que a gente tira na aula. Vamos falar agora das adaptações, tá, gente? As adaptações, elas são alterações celulares reversíveis que visam manter o equilíbrio da célula frente a uma situação estressante. Ou seja, quando a célula passa por uma situação estressante, para que ela não morra, aí ela se adapta. As células, elas são unidades altamente maleáveis, então elas conseguem mudar muito dependendo da necessidade, aumentando ou diminuindo a síntese proteica, aumentando ou diminuindo o número de organelas, né? Então, a gente basicamente tem dois tipos de adaptação. Elas podem ser divididas em adaptações com relação ao número e tamanho das células e adaptações com relação à mudança do tipo celular. Então, vamos primeiro falar do lado de cá, com variação do número e tamanho das células. A gente tem a hiperplasia,
a hipertrofia e a atrofia. A hiperplasia é o aumento do número de células. Ela só vai acontecer em células com capacidade proliferativa. E aí eu vou fazer uma pequena parêntese. A gente tem 3 tipos celulares com relação à capacidade proliferativa. Células lábeis proliferam o tempo todo, não precisa de um estímulo diferente, como por exemplo, células do epitélio da pele, tá? Células estáveis são células que elas não estão se multiplicando, mas se eu der estímulo, elas têm capacidade proliferativa. Melhor exemplo são os hepatócitos. E a gente tem as células permanentes, que são células que antigamente a gente acreditava que elas não proliferavam. Hoje em dia já sabe que elas proliferam, mas que a taxa de proliferação é mínima. Então é praticamente como se não proliferasse. O melhor exemplo são os cardiomiócitos, as células do coração. Os neurônios também podem ser um exemplo, tá? Levando isso em consideração, aí a gente vê, por exemplo, hiperplasia. Só células com capacidade proliferativa fazem hiperplasia. Então, um tecido que tem células que não se proliferam, permanentes, células permanentes, aí esse tecido não vai conseguir fazer hiperplasia. Então, o coração não faz hiperplasia, cérebro não faz hiperplasia dos neurônios, tá? E hipertrofia. Hipertrofia todo o tecido pode fazer, porque qualquer tecido pode crescer. A hipertrofia é o crescimento do tecido por causa do aumento do tamanho das células. Se vocês observarem, tanto na hiperplasia como na hipertrofia, a gente tem um aumento do tecido, mas na primeira, hiperplasia, aumento do número. Na hipertrofia, aumento do tamanho. E a gente tem a atrofia, que é uma diminuição do tamanho do órgão ou tecido. O Bogliolo divide a atrofia em hipoplasia e hipotrofia. Hipoplasia, diminuição do número. Hipotrofia, diminuição do tamanho. Vários livros não fazem essa diferenciação porque, no final das contas, qualquer tecido consegue diminuir o número ou o tamanho das suas células. Então, a atrofia geralmente não é uma coisa só, ou hipoplasia ou hipotrofia acontecendo. Geralmente vai acontecer os dois. Hipotrofia ou hipoplasia, e por isso a gente chama de atrofia. Beleza. Já do lado de cá, o que a gente tem? Mudanças do tipo celular. A mudança do tipo celular mais interessante, na minha opinião, é a metaplasia. A metaplasia é muito incrível. Você vai ter uma mudança de um tipo celular de um tecido adulto por outro tipo celular adulto, sendo que há uma limitação. A gente só vai ter mudança, por exemplo, de célula epitelial para célula epitelial, de célula mesenquimal para célula mesenquimal. Então, não vai ter, tipo, num epitélio está se formando adipócitos. Não, né? Agora, eu posso, num tecido adiposo, se formar células com características de calcificação, característica óssea, né? Dá para acontecer isso? Ou então, mais comum, um tecido muscular, eu ter a formação de uma estrutura que parece um osso, né? Então, tem esse tipo de metaplasia mesenquimal. Mas a metaplasia mais comum não é mesenquimal, são as epiteliais. E a metaplasia ela vai acontecer por uma reprogramação genética das células progenitoras do tecido, ou seja, das células tronco. Eu chego nas células tronco e faço uma reprogramação, ou seja, lembrem que todos os nossos tecidos, eles têm o mesmo DNA. Mas por que neurônio é neurônio? Por que fibroblasto é fibroblasto? Hepatócito é hepatócito? Embora o mesmo DNA esteja em todas essas células, elas são completamente diferentes. Isso vai acontecer por causa da expressão gênica. Expressão gênica é nada mais, nada menos do que eu dizer para a célula qual gene ela vai deixar ativado, quais genes, né? Ela vai deixar ativados e quais ela vai inativar. E isso a gente consegue ver na histologia, porque na histologia os genes inativados, eles vão aparecer para a gente como heterocromatina. E aí vai ser uma região mais condensada do núcleo. Já os genes ativados são a eucromatina e eles vão aparecer como uma região mais frouxa do núcleo, né? Então, o que acontece na metaplasia? Eu chego no meu DNA e faço com que, para que haja a mudança de tipo celular, eu inative alguns genes e ative outros genes. E com isso eu consigo mudar o tipo celular. Quando estiver lá mostrando a imagem, aí eu dou um exemplo ainda melhor para vocês, tá? Já na displasia, a gente vai ter uma proliferação celular exacerbada, onde a gente tem perda da arquitetura do tecido, anaplasia, que é as células do tecido com características imaturas, né? E uma proliferação celular muito exacerbada, mas ainda não é um câncer. O que é que diferencia uma displasia de um câncer? Displasia é reversível. Todas essas adaptações são reversíveis. Se eu tiro o estímulo agressor, a displasia ainda pode voltar ao normal.
mas um câncer não é reversível. A displasia ela ainda obedece aos controles de proliferação celular do organismo. Câncer não obedece ninguém, né? Então, vou mostrar agora umas imagens histológicas para vocês. Aqui a gente tem hiperplasia. Como eu falei para vocês, o epitélio da pele, ele tem muita capacidade proliferativa, são células lábeis, e aí, dependendo da situação, você pode ter hiperplasia. Isso é super comum. Um calo é uma hiperplasia. Aí você vai observar essa região, ela é bem mais... as camadas estão aumentadas, né, do epitélio. Então, nesse caso aqui, a gente teve proliferação celular. Lembrando que um tecido que sofre hiperplasia, ele sempre pode sofrer também hipertrofia. Então, é possível que além de hiperplasia, você observe que as células também estão aumentadas de tamanho, tá? Aqui a gente tem hipertrofia. A hipertrofia é o aumento do tamanho das células. Tem órgãos que só conseguem aumentar de tamanho com hipertrofia, como é o exemplo aqui desse tecido, que é um tecido muscular, ok? Aqui a gente tem as células musculares normais, aqui a gente tem as células musculares hipertróficas. Lembrando que esse é o mesmo aumento, ok? Tem que ser o mesmo objetivo para poder fazer sentido. Tranquilo. Aqui a gente tem a atrofia, observa, ó, nesse corte também é músculo, mas as fibras estão em corte transversal. Então, olha aqui, ó, vamos delimitar uma fibra normal, vamos delimitar uma fibra atrofiada, ó, muito menor, né? Então, nesse caso, essa atrofia provavelmente aconteceu só por hipotrofia, talvez não tenha tido hipoplasia aí. E aí, isso vai fazer com que, de uma maneira geral, a gente tenha uma diminuição dessa musculatura. Aqui também tem, ó, essas células musculares aqui, quando comparadas com essas células musculares aqui, né? Lembrando que a fibra muscular é a célula muscular do músculo, né? Ok. Aqui é interessante, isso aqui é a atrofia gástrica. Acho que é na próxima UC que vocês vão precisar saber disso aqui, se não me engano, no C6. Ou é nessa UC mesmo, eu não lembro. Vocês vão ver a atrofia em uma das patologias que a gente vai estudar. Então aqui a gente tem a mucosa gástrica normal, que vocês estão cansados de conhecer, né? Que a gente acabou de estudar para a prova. E aqui é uma mucosa gástrica atrofiada. Olha aqui como tá. Como é que estão as glândulas. Olha essa região aqui da glândula, como tá, completamente atrofiada. Quando a gente compara, tá vendo? Nesse caso, a atrofia não deve ter acontecido só por hipotrofia. Deve ter hipoplasia também, muita hipoplasia. Agora eu quero mostrar para vocês que o mesmo órgão, dependendo do estímulo, ele pode sofrer atrofia ou hiperplasia, por exemplo. Aqui a gente tem a tireoide, né? E em cima, aqui é a tireoide normal, tá? Aqui a gente acabou de ver essa lâmina. Aqui em cima, a gente tem uma tireoide que sofreu atrofia. Então, houve algum estímulo, ou pode ser falta de estímulo, de repente falta de TSH, por exemplo. Algum estímulo nocivo que fez com que a glândula atrofiasse. Cadê aquele monte de folículo que não tem? Tá vendo? Tá faltando folículo aqui, porque está com atrofia. Por outro lado, também tireoide, só que aqui a gente tem hiperplasia. Hiperplasia, mas observem que é a hiperplasia das células estromais, ó. Tá vendo? Essas células aqui estão com hiperplasia, porque o número de folículos não aumentou, perdão. Mas aqui, ó, o número das células entre os folículos, pode ser que elas sejam, provavelmente as células parafoliculares, elas aumentaram de tamanho, de número. Aumentaram de número. Hiperplasia pode ter aumentado de tamanho também, né? Porque pode sofrer hipertrofia também. Tranquilo? Vamos ver agora uma outra aqui, ó. Aqui, mesmo órgão, no caso aí músculo, né? E aí aqui em cima a gente tem músculo atrofiado. Gente, dá uma olhadinha nessas fibras. Não parece tecido conjuntivo frouxo, mas é músculo, tá? E aqui, hipertrofia. E aí, ó, observa que tá bem maior a espessura da fibra, ó. Uma espessura... Vamos delimitar a espessura dessa fibra e dessa fibra. Olha a comparação. Como tá. Aí você pode estar se perguntando, professora, aumenta o núcleo também? Dá uma impressão que o núcleo está aumentado também, né? Pode acontecer do núcleo ficar aumentado. Quer ver como é o mesmo aumento? Observe essas célulazinhas aqui em volta. São células dos vasos sanguíneos. Observe como elas estão mais ou menos do mesmo tamanho dessas célulazinhas aqui. Tá vendo?
Então, com isso você vê que é o mesmo aumento. Só que essas células aqui estão hipertrofiadas. E metaplasia? Metaplasia, como eu falei para vocês, é a mudança do tipo celular. Então aqui a gente tem um esqueminha só para poder ficar mais claro, tá? Porque geralmente na prova, ninguém tem dificuldade com as anteriores. A galera tem mais dificuldade com metaplasia e displasia. Então aqui, ó, metaplasia, a gente tem as células basais, que são as células tronco desse tecido. Aqui, por exemplo, é um epitélio. E a gente tem o estímulo nocivo. Que estímulo nocivo é esse? Por exemplo, aqui a gente tem uma metaplasia, que é a metaplasia mais comum nas mulheres, que é a metaplasia da cervice, tá? E aí a gente tem uma cervicite crônica, uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, se a gente não fizer alguma coisa, esse epitélio ele não vai resistir a essa inflamação crônica. Aí qual é a estratégia do organismo? Transformar esse epitélio, que era um epitélio cilíndrico simples, glandular, em um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, porque é um epitélio muito mais resistente. E aí ele vai conseguir resistir à inflamação. Mas aí a gente tem dois problemas. Vamos entender quais são os dois problemas principais? Primeiro, se eu estou falando em reprogramação genética, imagine, você está inativando e ativando genes para você transformar um tipo celular em outro tipo celular. Se nessa brincadeirinha, por exemplo, eu inativo um gene supressor de tumor, eu posso ter o surgimento de uma lesão que vai se transformar em câncer, né? Então, as metaplasias elas são consideradas lesões pré-cancerosas. Então, é por isso que tem que ter muito cuidado. E principalmente porque em uma área de metaplasia, com o passar do tempo, pode acontecer displasia, que é o que a gente vai ver depois, que é muito, muito grave, muito complicado. E o outro problema é a perda da função. Eu acabei de dizer que esse epitélio aqui, ó, era um epitélio glandular. Esse epitélio não é um epitélio glandular. Se, por exemplo, esse epitélio tinha célula caliciforme, por exemplo, esse aqui não vai ter, então a gente já tem uma perda da função. No próximo exemplo, eu vou mostrar melhor a perda da função, quer ver? Aqui, ó. Esse epitélio aqui, será que vocês lembram esse epitélio de onde que é? Acho que vocês já estudaram isso, né? Isso é a traqueia. A traqueia tem um epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Então, aqui são células caliciformes, tá vendo? E aqui em cima, isso aqui são cílios. Por que esse epitélio é desse jeito? Para ter a função de fazer a limpeza da árvore brônquica, né, da árvore respiratória. Então, inalei alguma porcariazinha, alguma partículazinha, ela vai ficar presa no muco, produzido pelas células caliciformes, e os cílios, eles fazem movimento ascendente. Nesse movimento ascendente, o muco volta para a boca, vai ser deglutido, melhor do que chegar no pulmão, a partícula. Né? E aí, com isso, a gente fica limpando a nossa árvore brônquica. Nas pessoas que fumam, não fumem, meu povo, fumar só traz coisa ruim. Nas pessoas que fumam, o que a gente vai ter? Metaplasia escamosa. Então, o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado normal da traqueia vai ser substituído por um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Primeiro, tem o risco do câncer, por aquilo que eu expliquei anteriormente. Segundo, não vai haver mais essa filtração. Se não há filtração, tudo que você está inalando está indo direto para o seu pulmão. E aí a gente pode ter o dano dos alvéolos pulmonares, que inclusive, nas pessoas que fumam, acontece o dano. Porque eles vão ter o enfisema pulmonar, que é a destruição dos tabiques alveolares. Vocês vão estudar mais à frente. Não lembro se é nessa ou é na próxima, mas é nesse período. Pessoal, agora a gente vai falar de displasia, então observem esse esqueminha do lado de cá. Nessa região aqui, a gente tem um tecido normal. Observem que embaixo, a gente vai ter essa camada de células pequenas, com muito núcleo e pouco citoplasma. Essas células representam as células tronco do tecido. Elas são as células mais imaturas do tecido. E por isso que elas são assim, núcleo grande, pouco citoplasma. Mas à medida que essas células vão se proliferando, elas vão empurrando as células das camadas superiores, e essas células que vão sendo empurradas vão subindo nos estratos do tecido. À medida que elas vão subindo, elas vão amadurecendo e vão adquirindo características diferentes. O núcleo vai ficando cada vez menor e vai ficando com cada vez mais citoplasma. Isso aqui é um tecido que a gente diz que está com arquitetura normal. A arquitetura do tecido é essa. Quanto menor a camada, mais células imaturas ele vai ter, e à medida que você vai subindo nas camadas, as células vão amadurecendo.
Na displasia, ocorre uma proliferação celular tão exacerbada que as células não têm tempo de amadurecer. E como elas não têm tempo de amadurecer, o tecido vai ficando com essas características aqui, ó. Entendeu? Por exemplo, numa displasia mais suave, a gente já tem umas células tronco em uma camada que não era para ter células tronco. Observa essa camada aqui, ó. Essas células aqui estão com a característica mais imatura, né? A gente tem essas células aqui, que são células muito imaturas, né, que estão sendo representadas no esquema. E a gente vai ter uma perda bem discreta da arquitetura do tecido. Mas vamos logo para a parte mais severa. Observe, isso aqui ainda é reversível, enquanto for displasia é reversível. Observem, na mesma linha do tecido, tá? Na mesma altura do tecido, observe, vou tentar fazer um traço aqui, ó. Nessa altura. Observe como aqui era para as células estarem bem maduras, né? E olha como elas estão muito imaturas. Então, uma das principais características é essa. Você vai vendo as células imaturas cada vez nas porções mais superiores do tecido. Isso é perda da arquitetura. Anaplasia é isso. A grande presença de células anaplásicas são células imaturas. Grande presença de células imaturas, tá? Os núcleos, eles ficam supercorados, porque eles estão em intensa síntese proteica e tudo mais, aí acaba ficando com hipercromasia, que são esses núcleos corados. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui na imagem aqui. Então aqui a gente tem um tecido, não tá normal, não tá não, tá? Mas tá mais ou menos normal. E à medida que a gente está andando pro lado de cá, a gente está vendo a formação da displasia. Então, vamos tentar traçar uma linha, como a gente fez ali, ó. E observem como essas células aqui, elas são tão imaturas quanto essas células aqui. Olha a característica delas, como são super imaturas. Núcleos grandes, com pouco citoplasma. Então, a essa altura, porque digamos que a membrana basal passa por aqui, não está dando para ver muito bem onde está passando a região da membrana basal, né? Mas digamos que ela passa por aqui, observa a altura do tecido, né? Onde está acontecendo ainda a presença de células imaturas. Mas não apenas isso, ó, você chega aqui em cima e você ainda pode comparar. Essas células, elas estão muito parecidas ainda com essas células imaturas do lado de cá. Então isso é displasia, tá? Perda da arquitetura do tecido com muitas células imaturas, muitas células com núcleos grandes e pouco citoplasma. Aqui. A displasia, ela pode evoluir para o carcinoma. E aqui está mostrando um tecido normal, representação, né? Um tecido normal, um tecido que está começando com a displasia. Isso aqui é um carcinoma in situ. O que é um carcinoma in situ? Ele já não é mais displasia, já é câncer. Só que ele é chamado de in situ porque não houve o rompimento da membrana basal. E a gente sabe, aqui não tem vaso, no epitélio não tem vaso sanguíneo, só tem vaso sanguíneo aqui. Então, se não ultrapassou a membrana basal, por um lado é uma coisa positiva, porque o prognóstico vai ser melhor. É só eu pegar, de repente, sei lá, se isso é no epitélio da cervix da mulher. Ela pode simplesmente, o médico, a médica vai poder cauterizar essa região e aí esse câncer nessa região já está resolvido, entre aspas, né? Mas se ultrapassou a membrana basal, aí aqui tem vasos sanguíneos e linfáticos. Então aí a gente vai ter que fazer um estadiamento desse tumor para descobrir se houve acometimento de linfonodos, né, e tudo mais. Então aqui já é um carcinoma invasor. Então carcinoma in situ é ruim, porque já é câncer, mas dos males o menor. Aqui está mostrando, ó, tecido epitelial normal. Aqui um tecido epitelial que ele já tem um pouco de displasia. Observa como a gente tem células imaturas nas camadas mais superiores do tecido. Aqui já está mais displásico, ó, muitas células imaturas nas camadas superiores do tecido. E aqui, eu não consigo nem ver onde está a membrana basal. Aqui tá muito louco, né? Ó, tá muito displásico. Isso aí já, não é nem displásico, mas aí já é um carcinoma in situ. Já é câncer, né? Já... Porque aqui a gente ainda conseguia ver que tinha uma separação do epitélio do tecido conjuntivo. Aqui não tem separação nenhuma. Ok? Então é isso, gente. A aula de hoje eu recomendo para a parte patológica. Esse aqui eu não recomendo não, tá? Esqueçam esse aqui. Coloquei, sabe-se lá Deus por quê. Recomendo para a parte patológica. Se você quiser estudar muito Bogliolo,
que ele tem algumas partes da patologia que não vai ter jeito, você vai ter que procurar por ele. E se você quiser uma coisa mais didática, né, mas não tão profunda, o Hobbes e Contran. Eu gosto muito do Hobbes e Contran, porque geralmente ele tem praticamente tudo que é muito importante. Tá? Esse bogliolo aqui é o bogliolo de patologia geral, ele é mais light. Tem um outro bogliolo que é mais hardcore e é bem legal se você quiser se aprofundar. Tranquilo, meu povo? Tchauzinho.